Passo 5, análise de risco. Nesse nosso passo número 5, análise dos riscos, nós vamos priorizar agora justamente toda a nossa estrutura trabalhada até o momento, ou seja, aquela parte da estrutura, da função e da falha, nós vamos priorizar a organização dos riscos em cada um dos pontos, em cada um dos processos, pensando nas atribuições dos controles que nós já temos, ou naqueles controles de detecção, o que nós precisamos entender sobre todas essas estruturas para culminar na parte de pontuação nas tabelas. Um caso da severidade, da ocorrência, da detecção e também da prioridade de ação. E essa análise de risco, esse passo 5, o que nós temos como propósito, como objetivo para fazer uma análise? O que o manual nos coloca aqui como objetivo? O primeiro deles é um objetivo de atribuir a questão dos controles existentes, aqueles planejados, as pontuação de falhas como um todo. E essa atribuição ela é colocada no controle de prevenção, ou seja, o que a empresa já tem, a organização já tem para esta parte do processo, a parte de prevenção nos seus itens de processo. Além disso, um outro ponto é o controle de detecção das causas da falha ou dos modos de falha como um todo. Além disso, entendido o controle de prevenção e o controle de detecção, nós vamos ter a parte de pontuação, tanto para severidade quanto para ocorrência e detecção. E também, dentro desse contexto, finalizada a severidade, a ocorrência e a detecção, nós vamos trabalhar a prioridade de ação e, além disso, a colaboração entre o cliente e fornecedor, justamente pensando a severidade, ou seja, nós temos aqui uma interligação, uma interface entre o que o cliente está demandando e o fornecedor. Essa parceria entre a sua planta e o próximo cliente para trabalhar nessa severidade. E esse quinto passo, ele serve como base para o próximo passo, que é a otimização. Entendido esse nosso objetivo, esse nosso questão de propósito, o que nós temos? A parte que é o detalhamento do controle atual de prevenção e detecção do nosso projeto de processo como um todo. E agora o que nós precisamos entender nessa estrutura? Assim como foi detalhado na parte do DFMEA, que era do projeto, do desenvolvimento do produto como um todo, o que nós temos? Que ao longo da nossa estratégia, nós temos o planejamento do processo, nós desenvolvemos o produto, mas pensando no processo como um todo, quais são os ferramentais, quais são as etapas do processo produtivo que aquele produto deverá passar para o final ele ser um produto acabado e terá expedição para o próximo cliente. Mas muito bem, toda essa nossa ideia é um planejamento que nós temos na nossa organização. Por mais, muitas vezes, que possa ser um planejamento muito fraco ou um baixo grau de detalhamento desse planejamento, mas se tem essa estrutura, pelo menos. E agora o FEMEA, justamente para trabalhar essa ideia, para dar uma robustez no processo como um todo, o que ele nos coloca? O que ele nos impõe? Que nós precisamos entender o controle de prevenção, ou seja, quais são as medidas que a organização faz antes de ter todo o processo produtivo organizado? O que a empresa já tem? Quais são as lições aprendidas que a empresa coloca para organizar o seu processo produtivo como um todo na sua estação de trabalho? E essa ideia de controle de prevenção ou controle atual de prevenção, representado aqui pelo CP, nós temos a ocorrência, ou seja, qual é a frequência desse nosso controle de prevenção baseado em estimativas, baseado em questões de falhas anteriores, lições aprendidas que nós tenhamos porventura registrado na documentação ou de outros projetos ou de projetos semelhantes. Entendido esse bloco de controle de prevenção, essas nossas ferramentas anteriores, nós pensamos também que ao longo daquele processo específico que o produto está passando, nós precisamos também ter o controle de detecção. E o que é esse controle de detecção? Quando nós estamos fazendo uma verificação de falhas em um processo, em qualquer processo,
Nós temos o quê? Que nós precisamos fazer a checagem, se aquela medida está adequada, se a temperatura está adequada, se a dureza está dentro de um parâmetro previamente estabelecido, e essa é a verificação desses pontos. Caso contrário, nós podemos ter uma falha no nosso processo produtivo como um todo. E essa falha, ela, considerando o processo específico da organização, é uma detecção. Nós estamos detectando que pode ter uma falha ou pode não ter uma falha. Isso é justamente a execução dessa operação numa estação à frente. E essa questão de detectar, nós então estamos associados à detecção do nosso processo produtivo. Então, entendido o controle de prevenção, o controle atual de prevenção que é associado à frequência, à ocorrência como um todo, nós temos, por outro lado, controle de detecção, que ele é um elemento associado àquele processo produtivo que está sendo proposto naquele momento. E ele é aqui linkado com a detecção. E o que nós podemos ter de exemplos para cada um deles, para ficar melhor entendido, para facilitar o seu entendimento? Controle de prevenção, nós temos vários tipos de exemplos que são colocados nessa lateral aqui, então pelo menos 9 exemplos para facilitar o seu entendimento. Um primeiro exemplo, operação de máquina utilizando as duas mãos, então colocar comandos bimanuais, colocar pedestais para fazer o acesso aos operadores, para não ter problema, por exemplo, no contexto brasileiro, numa NR12, segurança no trabalho em máquinas e equipamentos. Um outro ponto, o número 2, procedimento de verificação de provas de erro, que é a questão de utilizando ferramentas do Lean, de POCA e OC. Um outro elemento, 3, posição dependente da forma, manutenção preventiva dos equipamentos, que aí vem aqui muito a questão da causa da máquina, que é a causa e efeito que nós estamos utilizando, então manutenção preventiva dos equipamentos. O número 5, a manutenção, aquela que é feita pelo operador, aquela manutenção muitas vezes diária, aquela limpeza da máquina, deixar a máquina sempre pronta, com um setup organizado para fazer o processo produtivo. Além disso, procedimentos de calibração, os instrumentos estão calibrados, nosso laboratório está organizado para fazer os testes, a máquina está bem estruturada para calibração. Outro ponto, instruções de trabalho, está tudo bem. Todas as operações, elas têm instrução de trabalho, ela tem um procedimento operacional padrão, como deve ser feito tanto o trabalho quanto as ações de manutenção. Um outro ponto, número 7, nós temos auxílios visuais, nós temos uma gestão visual para fazer a manutenção, para fazer a operação, executar aquele processo produtivo como um todo. Nós temos um layout bem organizado, bem estruturado, que ofereça um reduzido desperdício ao longo do nosso processo produtivo. Também nós temos o controle de máquinas e ferramentas associadas, aqui como dito anteriormente, a nossa norma número 12, norma regulamentadora número 12, e também nós temos o número 9, que é um exemplo, liberação dessa nossa primeira peça, como que ela se comportou, como é que ela foi dentro dos parâmetros técnicos associados ao processo produtivo. E isso tudo colocado aqui são os elementos de prevenção como um todo. Agora, por outro lado, nós temos o controle de detecção. E o que é a detecção em si? Os controles de detecção são aqueles elementos feitos no contexto do processo produtivo que está sendo analisado, que está sendo operacionalizado. Prevenção são, aliás, frequentemente conhecidas como as lições aprendidas, o que já foi feito anteriormente, o que a empresa já tem, mesmo muitas vezes não tendo aquele processo produtivo em movimento naquele momento. Agora, o controle de detecção é aquilo que é feito naquele momento, naquela etapa produtiva, naquele contexto do processo produtivo. Então, exemplos de controles de detecção podem incluir em vários outros aqui: inspeção visual utilizando um checklist, inspeção óptica com sistemas de câmera, teste óptico com amostra limite, teste atributivo com os modelos de passa, não passa, verificação dimensional com paquímetro, inspeção aleatória, ou seja,
selecionar um lote de peças e fazer uma inspeção naquele lote de peças, ou em algumas peças de um lote produtivo, de um lote piloto, muitas vezes. Número 8, monitoramento de torque, carga aplicada, utilizando sensores de força, sensores de corrente e outros, para avaliar essa detecção. E além disso, inspeção final da função, que é a parte que já o processo já está entregando aquela peça, aquele componente como um todo. Isso, então, é o bloco dos controles, tanto de prevenção, aquilo que a empresa já tem como um todo, e o controle de detecção, o que a empresa vai colocar especificamente para aquele processo produtivo. Agora, o que nós precisamos entender também aqui, tanto no detecção quanto no de prevenção, é que a empresa, por questão lógica, ela pode colocar outros controles, tanto na parte de prevenção quanto de detecção. O que é importante é que a equipe tenha um consenso de quais são os controles que devem ser adotados naquele contexto produtivo, para que nós tenhamos, por uma questão lógica, tanto no de prevenção quanto no de detecção, nós tenhamos uma estrutura de 100% de atuação dos controles produtivos. Só que isso muitas vezes as empresas elas não colocam, elas têm certas dificuldades em estabelecer esses tipos de controle. Em muitos casos as empresas estabelecem o controle de prevenção e justamente aquilo não é justamente efetivo ou não é colocado em prática com toda a sua expertise da empresa. Em outro caso também é o mesmo de controle de detecção. Muitas vezes a empresa coloca uma análise de inspeção visual, mas o operador não é uma pessoa capacitada, não é uma pessoa habilitada para fazer uma inspeção visual do que se espera de detecção de uma falha específica. E aí nós precisamos entender, a capacitação é essencial também para aqueles elementos do 4M que nós estamos aqui analisando no contexto de diagrama de causa e efeito. Entendido essa estrutura de controles atuais, sempre no contexto dessa falha do nosso processo como um todo, então prevenção para ocorrência, detecção para detecção, por lógico, o que nós temos? Então, entendido isso, nós precisamos estimar o risco, avaliar o risco do nosso processo produtivo como um todo. E o que é esse estimar o risco? Quais são os parâmetros que estão associados a esse elemento? Nós temos 3 parâmetros aqui. O primeiro deles é a severidade, o segundo a ocorrência e o terceiro é a detecção. Só que esses elementos de severidade, ocorrência e detecção, nós precisamos entender cada um no seu contexto, cada um em separado, cada um com os seus questionamentos, com as suas perguntas para ser analisada. E olha só, a severidade talvez seja o principal ponto de análise. Por que ela tem que ser considerada talvez como o principal ponto? Porque a severidade é aquilo que o próximo cliente, no nosso contexto produtivo, ou pode ser numa próxima planta, ou pode ser no cliente final, é ele que vai perceber aquela severidade, ele que vai experienciar aquele problema, porventura, que você tem no contexto de uma falha. Então, a severidade, o que ela é? A severidade ela é uma medida, ela é algo associado a um efeito mais grave de um determinado modo, de uma determinada maneira de falha para a etapa do processo que está sendo analisado, que está sendo organizado. Além disso, a severidade é uma pontuação relativa dentro do processo de FEMEA. Por quê? Porque a severidade ela não depende de qualquer julgamento de ocorrência ou de detecção. Nós precisamos pensar que a severidade ela é somente pensada no contexto dela. Quão severo ela é, independente da questão da ocorrência e da detecção. Além disso, a severidade, por exemplo, o número 3, por exemplo, se o cliente ele for afetado por um modo de fala, por uma maneira, for a próxima planta de manufatura ou usuário final que nós temos ali, a avaliação da severidade ela pode estar fora do campo de conhecimento da equipe do processo.
E o que quer dizer isso? Se nós somos um sistemista, por exemplo, então nós temos uma rede de falhas, por isso que nós precisamos entender qual é a nossa posição, Tier 1, Tier 2, qual é o nosso momento na cadeia de falhas. E isso é levado em consideração, que daqui a pouco nós não vamos ter uma resposta adequada, nós vamos estar fora do campo de conhecimento da equipe de processo. Nós não sabemos o que aconteceu justamente naquela estrutura. Então, as próximas empresas, elas associaram, as outras organizações, elas associaram aquele produto, muitas vezes no seu contexto maior, por exemplo, pegando o setor automotivo. Então muitas vezes a produção de um eixo é associado a toda uma questão de transmissão, e aí montado, então nós temos aí 3, 4 elementos de fornecedores, de níveis de clientes, até chegar ao cliente final. Então nós temos 4, 5 processos, e nós não sabemos o que vai acontecer naquele cliente final, ou seja, aquele cliente que vai adquirir, que vai comprar o produto automóvel naquele contexto. Então esse é um ponto importante para nós fazermos essa análise. Agora, tem um outro ponto, que é o item 4, que a severidade ela é colocada no contexto, por exemplo, de uma pontuação. E o que é a pontuação aqui para nós? Olha só, a severidade, assim como colocado no DFMEA, aqui para o PFMEA, ela é estruturada em 2 grandes blocos. Um primeiro bloco, que é o bloco quantitativo, que eu gosto aqui de mencionar muito sobre ele, e o bloco que é o bloco qualitativo. Então vamos marcar aqui para que você tenha essa visualização. 2 grandes blocos, o quantitativo, que é a escala, que é a pontuação, que varia aqui então de 1 a 10, de 1 a 10, e o nosso bloco qualitativo, que é o julgamento, que é a interpretação que a equipe tem que ter. E por onde que a equipe tem que pensar, ela tem que iniciar a sua análise, a parte de entender esse qualitativo da severidade. Nós precisamos entender qual é a nossa opção, se é o impacto na sua planta, ou seja, na nossa organização, se é numa próxima organização, ou se é no cliente final. Onde que nós vamos estar considerando esse impacto como um todo? E aí, se nós avaliarmos aqui, o que nós temos de impacto ao longo desses 3 elementos como um todo? O que nós temos aqui? Por exemplo, se for o impacto na nossa planta, então no nosso contexto produtivo, o que nós temos? Se nós pegarmos o número 1 aqui, um impacto, número 1, severidade, nós temos o efeito, ele é muito baixo, na nossa planta, nenhum efeito perceptível. Agora, se nós pegarmos na planta de envio, nenhum efeito perceptível, ou nenhum efeito, e no cliente, nenhum efeito perceptível. Então, nós não vamos ter nenhum impacto significativo. Agora, se nós pegarmos, por exemplo, uma severidade número 10, vamos apagar aqui para você ter essa análise. Severidade número 10, quantitativo de severidade número 10, efeito alto, na nossa planta, a falha pode resultar em um risco agudo para a saúde ou segurança do trabalhador da fabricação ou montagem. O que nós precisamos entender? Nós precisamos entender que nós temos que observar segurança, tanto para aqueles trabalhadores na parte de fabricação ou de montagem. Então nós precisamos entender todo esse contexto. Se nós pensarmos na planta de envio, ou seja, não é dentro dos nossos processos produtivos, o que nós vamos ter aqui no contexto? Então, impacto na planta de envio. A falha pode resultar em um risco agudo para a saúde e segurança do trabalhador nessa fabricação ou montagem do outro cliente, do nosso parceiro comercial, de um sistemista, por exemplo. E se nós considerarmos aqui o impacto no usuário final, o que nós vamos ter? Ele pode afetar a operação segura do veículo ou de outro veículo, a saúde do motorista ou dos passageiros ou os usuários, enfim, da estrada ou até pedestres. Veja você que essa estrutura de severidade como um todo, ela é um julgamento qualitativo, ela é um julgamento subjetivo, nós interpretamos ela. Então, a partir desse julgamento qualitativo, nós vamos pontuar essa nossa severidade por meio da escala de 1 a 10. 1 sendo uma severidade muito baixa e 10 sendo uma severidade alta ao longo do nosso
processo produtivo. E aí o que fica aqui? A recomendação sempre, você pode pausar esse vídeo, você pode analisar perante a sua equipe toda essa estrutura da severidade para ter o seu julgamento, para ter a sua estrutura de análise da severidade. Então, fechado essa nossa severidade, qual é o próximo bloco? O próximo bloco é nós entendermos sobre a ocorrência. O que é a ocorrência em si? Ela trabalha na frequência, ela trabalha na parte de controles de prevenção. E tem várias perguntas que o manual nos coloca para que a equipe possa trabalhar, para que a equipe possa entender melhor o seu processo produtivo. Por exemplo, qual é o histórico do equipamento com processos e etapas similares? Qual é a experiência de campo com um processo similar? O processo é um carry-over ou similar a um processo anterior, algo já desenvolvido? Quão significativas são as mudanças em relação a esse processo atual? Esse processo ele é completamente novo? Quais são as mudanças no contexto do ambiente do processo produtivo? As melhores práticas já foram implementadas no contexto, inclusive de lições aprendidas. Existem algumas instruções de trabalho, parte de procedimento operacional padrão, algum checklist para analisar essa nossa falha de processo, e são implementadas soluções à prova de erros técnicos, por exemplo, pensando até no controle estatístico de processo. E essa ocorrência, assim como no DFMEA, nós temos ela baseado numa pontuação, numa tabela de pontuação. E a mesma questão da severidade. Aqui nós temos a mesma interpretação, que ela é estruturada em dois grandes blocos. Um bloco quantitativo, então a ocorrência variando de 1 a 10, e um bloco qualitativo, que é onde a equipe vai se concentrar para fazer essa análise. E aí, essa concentração de análise, o que nós temos? Sempre a questão subjetiva da equipe. Por exemplo, se nós pegarmos uma ocorrência número 1, quantitativo número 1, o que nós temos? Qual é a previsão da ocorrência da causa desta falha? Ou a previsão da frequência da causa desta falha? A origem desta falha é extremamente baixo. Número 1. Qual é o tipo de controle? É um controle técnico. Muitas vezes fazer um pequeno ajuste de algum cálculo, uma readequação mínima de segurança na parte de simulação do produto, para nós termos essa organização da ocorrência como um todo. E aí, o que acontece? Qual é a interpretação que a equipe tem? Que os controles de prevenção, eles são extremamente eficazes. A equipe tem um trabalho muito bem elaborado, tem um trabalho muito bem feito, tem um trabalho muito bem pensado anteriormente. Sempre lembrando, a ocorrência, ela é algo preventivo. A equipe trabalha muito nessa etapa, ela trabalha num contexto tanto técnico quanto desenvolvendo testes de campo e outros elementos, também atuando em lições aprendidas, para evitar que a causa da falha ocorra devido ao processo ou ao projeto. E o que nós temos também? A intenção dos controles de prevenção, o modo de falha não pode ser fisicamente produzido devido a essa causa da falha. E aí nós temos esse primeiro elemento da ocorrência número 1. Agora, se nós avaliarmos essa ocorrência num número 10, ou seja, num extremo, o que nós temos? A previsão da ocorrência da causa de falha é extremamente alta, a frequência é extremamente alta e nós temos uma origem de falha nesse componente ao longo do processo produtivo. Por quê? Porque a empresa não adota nenhum tipo de controle, ou seja, a empresa não adota nada de controle de prevenção. É uma empresa que não se preocupa ou muitas vezes não pensa, não investe, não trabalha nesse aspecto preventivo. E aqui sempre lembrando, empresa que não investe em controle preventivo dos seus problemas, ela vai ter um custo associado mais à frente nos seus produtos, na venda dos seus produtos. Pode ter casos de aumento de reclamação, de índice de reclamação, de retrabalhos futuros. Por quê? Porque ela não investe em nada de controle preventivo. E o que nós temos de controle de prevenção? Nenhum controle de prevenção adotado pela empresa nesse seu contexto de processo produtivo. Isso é um problema, isso aqui é um grave problema. Se nós não temos nada aqui, um controle
A parte de prevenção, uma ocorrência número 10, isso aqui é extremamente grave. Então, se a sua empresa, muitas vezes, ela está nessa linha, o número ou 9 ou 10, aqui 8, 9 ou 10, eu recomendo fortemente que seja um elemento até de melhoria, que você pense, pare, organize o seu processo de prevenção, os seus processos produtivos como um todo, pensando na prevenção, porque é melhor investir numa prevenção do que logo à frente ter vários problemas, apagando problemas, o famoso apagar incêndio no processo produtivo. Então, nesses elementos, 8, 9, 10, fica aí a nossa observação nesse ponto. E aí, se fica a observação, isso aqui é a base para uma otimização, que é o próximo passo. Fechado esse bloco de ocorrência, o que nós temos? Nós temos a detecção. E o que é a detecção como um todo? É aquilo que a empresa está fazendo naquele momento no seu processo produtivo como um todo. Ela está trabalhando aqui num contexto que ela tem que pensar tanto sem severidade quanto sem a ocorrência. Então, a detecção é algo que ela independe de severidade ou de ocorrência, ela depende somente do que a empresa está fazendo naquele momento produtivo. E quais são algumas questões, alguns desmembramentos que a empresa pode pensar aqui, algumas sugestões de perguntas e questionamentos. Por exemplo, qual teste é mais eficaz para detectar a origem, a causa da falha ou a maneira, o modo de falha como um todo? Um segundo ponto, qual é o perfil de uso de ciclo de trabalho necessário para detectar essa falha? Qual o tamanho da amostra é necessária para detectar a falha? Aqui, então, tamanho de amostra, nós vamos estar trabalhando nas questões de parâmetros estatísticos, de controle estatístico de processo. E aí, uma das ferramentas pode ser o CEP, que é uma das ferramentas aí das Core Tools, nas ferramentas da qualidade automotiva, que aqui o FEMEA faz parte delas. Aí nós trabalhamos FEMEA, a questão do CEP, MSA, para ter essa robustez do nosso processo produtivo. E um quarto ponto é o procedimento de teste. Ele é comprovado para detectar esta causa, essa origem de falha, esse modo de falha como um todo. Ou seja, o que é o comprovado? Se a empresa já utilizou isso, se a empresa tem um parceiro que já fez, que já desenvolveu, que já organizou esse sistema. Bom, olha só, então se nós pensamos nesse controle a parte comprovado aqui, como os testes que são utilizados, nós também temos na detecção a parte de pontuação, ou seja, quais são os elementos quantitativos e qualitativos que o item de detecção tem. Parte quantitativa e a parte qualitativa que a equipe pode trabalhar. E olha só, se nós pegarmos os extremos, como sempre para fazermos a nossa análise, se nós tivermos uma detecção número 1, quantitativo número 1, qual é a capacidade para detectar? Uma capacidade para detectar é muito alta, ou seja, a equipe trabalha muito bem esses elementos aqui, ela pensa qual é a maturidade do modo dessa detecção. O modo de falha não pode ser fisicamente produzido conforme projetado ou processado. Os métodos de detecção comprovados sempre detectam o modo, a maneira ou essa origem, essa causa de falha, ou seja, a equipe, ela pensa muito bem, ela utiliza muitas ferramentas de detecção, aquelas colocadas como exemplo anteriormente, para pensar o seu processo produtivo. E agora, por um outro lado, uma detecção número 10 muito baixa, ou seja, a capacidade para detectar do processo produtivo, ela é irrisória, ela é ínfima, ela é muito pequena, e a maturidade do método de detecção é que nenhum método de teste ou de inspeção foi estabelecido ou é conhecido. O que quer dizer? Que a empresa não utiliza nada, simplesmente acabou a produção daquele produto, naquele processo, e ela não fez nenhum teste. Ela liberou aquele produto para expedição, produto acabado, envio para a próxima planta ou envio para o cliente final e não testou aquele produto. Simplesmente ela fez a embalagem, empacotou, vendeu o produto e mandou adiante, que é
muitos casos aqui é uma bomba relógio. Ela faz um item e ela pode ter vários problemas aí com seus clientes. E qual é a oportunidade para a detecção? Bom, qual é a oportunidade? O módulo de falha não será ou não pode ser detectado. Por que ele não pode ser? Porque a equipe não utiliza nada. A equipe de processo, ela não entende, ela não fez, ela não coloca à disposição várias ferramentas, nem uma inspeção visual muitas vezes a equipe faz, ou é traçado, não tem uma instrução de trabalho, um procedimento operacional para fazer essa detecção. E aqui fica mais uma oportunidade de melhoria. Se no seu contexto, se você está fazendo uma organização da sua parte produtiva como um todo, e se você estiver nesse modelo aqui, 8, 9 ou 10, se é uma capacidade muito baixa para detectar, o que você tem? Você tem que resolver esses problemas. Por que tem que resolver esses problemas? Porque você não pode simplesmente fechar um produto ao longo do processo produtivo e expedir para o cliente. Você está colocando muitas vezes os requisitos do cliente em jogo. Você está produzindo algo que não foi testado, está produzindo algo que não pode ser feito adequadamente. Então nós precisamos pensar nesses contextos. E aí fica essa observação, também valendo lá para o próximo passo, que é a otimização. E aí, fechado esse bloco de detecção, o que nós temos à frente aqui para nós pensarmos? Que a prioridade de ação, aqui, como já visto, ela feita nessa severidade, variando de 1 a 10, a ocorrência variando de 1 a 10 e uma detecção variando de 1 a 10, nós temos um modelo de prioridade de ação. E essa prioridade de ação, agora, ela é estabelecida por 3 blocos. Prioridade alta, letra A, prioridade média, letra M, e prioridade baixa, letra B. O que nós temos aqui? O que significa cada uma delas? Olha só, se for uma prioridade baixa para a nossa equipe, o que quer dizer? Que a equipe poderia identificar alguma ação para melhorar os controles preventivos ou controles de detecção. Veja que em nenhum momento, pelo menos na prioridade baixa, é associada à severidade. O que ele está dizendo? Que é um controle de prevenção, que ele está associado à ocorrência, ou um controle de detecção, que está associado à detecção. Então, ocorrência e detecção. Olha só, se é uma prioridade média, a equipe deveria identificar ações apropriadas para melhorar o controle de prevenção, que é a ocorrência, ou o controle de detecção, ou, se for a critério da organização, justificar e documentar por meio de lições aprendidas e, naquele momento, os documentos daquele processo produtivo que está realmente sendo feito, porque os controles são adequados. Aqui precisa ser pensado para a equipe trabalhar. Agora, num outro contexto, na prioridade alta, a equipe ela é obrigada, vamos dizer, nesse contexto, a fazer melhorias no seu processo produtivo. Ela precisa entender que os controles de prevenção, os controles de detecção, aqui colocados o CP para a parte de ocorrência e o controle de detecção para a detecção, ela precisa melhorar. É algo quase que mandatório. A equipe precisa entender esses elementos aqui para trabalhar no seu contexto. Então, fica essa nossa estrutura. A prioridade baixa, a equipe pode pensar em melhorias na ocorrência, na detecção. Daqui um pouco ela pode pensar em melhorias. Muitas vezes ela não tem um histórico de projeto, então muitas vezes a ocorrência fica difícil de trabalhar, mas ela pode pensar no seu processo produtivo atual e aí pensar numa detecção, assim como na questão do deveria, que é a prioridade média. Aqui a equipe já precisa entender, olha, eu preciso melhorar o que eu tenho hoje, o controle de detecção, mas eu preciso também entender o que já foi feito anteriormente na parte de controle de prevenção. E por outro lado, a mesma coisa se for o contexto de uma prioridade alta. A equipe é obrigatória entender o que já foi feito, como foi feito, quais foram
os resultados obtidos, as lições aprendidas anteriormente e também melhorar e muito a sua detecção, os seus controles preventivos naquele momento que ela está fazendo, ou seja, a detecção de todos aqueles processos que ela está trabalhando. Então ela melhora a prevenção e ela melhora a detecção, utiliza um ferramental robusto para trabalhar esse controle de detecção. Fechado esse nosso bloco de prioridade de ação, o que nós temos? Uma tabela de pontuação. Assim como nós tivemos no DFMEA, nós temos aqui a prioridade de ação para o PFMEA. E como é que a equipe julga, como é que a equipe avalia isso? Se a equipe já estruturou a ocorrência e a detecção, o que nós precisamos pensar? A equipe começa a pensar na questão do efeito, se é um efeito muito alto na planta ou no produto. Então, se nós tivermos esse critério de julgamento, por exemplo, uma severidade número 9 ou número 10, conforme a tabela colocada anteriormente da severidade, nós podemos ter todos os elementos de prioridade de ação. Então nós temos a severidade, nós temos a ocorrência, nós temos a detecção e a prioridade de ação, variando desde o alto, de um médio até um baixo. Tudo dependendo do contexto que a equipe está julgando naquele momento, está trabalhando naquela ação que ela almeja ou que ela entende ser um critério útil do seu processo produtivo. Agora, por outro lado, por exemplo, se ela julga que é um efeito alto na planta ou no produto por meio de uma severidade 7 ou 8, o que ela pode ter? Ela pode ter, claro, qualquer critério de ocorrência e qualquer critério de detecção, e ela pode ter uma prioridade de ação alta, uma prioridade de ação média ou baixa. O que é o contexto? Lembrando sempre que a severidade é independente da ocorrência e da detecção, que a severidade é o grande ponto que a equipe precisa entender, que é ela justamente que vai estruturar nossa tabela de pontuação como um todo. E aí fica sempre essa recomendação que a equipe precisa pensar. Por exemplo, num efeito moderado na planta ou no produto, que é uma variação 4, 5 ou 6. A mesma coisa, um efeito baixo na planta ou no produto, uma severidade 2 ou 3 e nenhum efeito perceptível, por exemplo, uma severidade número 1. Todos esses elementos são critérios subjetivos para que a equipe possa julgar, para que a equipe possa chegar num consenso. Muito importante o papel do facilitador nessa estrutura de organizar as suas pontuações. E lembrando sempre que, nesse novo contexto, essa estratégia da prioridade de ação para cada um dos blocos de severidade, variando de 1 a 10, ocorrência e detecção, nós não temos a multiplicação de severidade, ocorrência e detecção. Por outro lado, em não tendo essa severidade, ocorrência e detecção multiplicadas, para nós termos um NPR, por exemplo, o que nós precisamos pensar? Que a equipe não pode simplesmente, se for o caso, dela obter uma prioridade de ação alta num severidade 7 ou 8, ela não pode fazer um comparativo, por exemplo, com outra equipe que obteve uma prioridade de ação alta num contexto 4, 5 ou 6. Ou seja, esse elemento alto nesse primeiro ponto não equivale ao alto da outra equipe. Então aqui a primeira, uma equipe 1 e aqui uma equipe 2, essas equipes não é que elas tenham uma prioridade de ação alta, que elas são iguais. Ou seja, nós não temos o mesmo padrão de avaliação para uma e para outra, porque são contextos diferentes. Cada processo produtivo é um processo produtivo e ele é único. Então nós não podemos aqui as equipes se compararem, assim como se tivermos uma terceira equipe e ela tenha uma severidade número 9 ou número 10, que a prioridade de ação é alta. As comparações aqui não são válidas uma com a outra. Então, nós precisamos entender muito bem isso. As comparações na parte de prioridade de ação, tanto no DFMEA quanto aqui no PFMEA, não são válidas para resultados da prioridade de ação. Por quê? Porque os processos
tanto para uma empresa, quanto para a segunda empresa, quanto para uma terceira empresa, ou enésima empresa, eles são processos diferentes, cada um adota um controle de prevenção, cada um adota um controle de detecção diferente nos seus contextos produtivos, nos seus contextos de processos produtivos, ficando sempre esse elemento para nós observarmos nesse nosso ponto de PFMEA. E aí, fechado, entendido essa prioridade de ação, o que nós temos? Que lá na parte de falha, que é o passo 4, nós não tivemos a atuação da severidade. Então, nós fechamos esse bloco de falha, que era o passo 4, sem fazer a severidade. Agora, como nós conhecemos a severidade por causa desse passo 5, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos voltar nessa tabela do passo 4 da análise da falha e estabelecer qual é a severidade que a equipe definiu, qual é a severidade que a equipe julgou mais adequada naquele processo produtivo. E aí o que nós temos? A equipe julgou que, exemplificativamente, nesse nosso contexto, nós temos uma severidade número 8. Olha só, uma severidade número 8. Mas o que ela quer dizer? Ela quer dizer para 3 elementos, sempre lembrando, para a sua planta, para a planta de envio e para o cliente final. Cada uma tem o seu critério de julgamento, cada uma tem a sua interpretação, e nós podemos aqui colocar que essa severidade, ela é sempre um critério subjetivo, dependendo da análise, da experiência, da expertise da equipe que está naquele momento fazendo a análise do PFMEA. Entendido essa nossa análise de falha, esse exemplo, isso aqui é o formulário nosso para esse nosso passo 4, mas fazendo já no passo 5, nós temos agora o passo 5. E o que nós temos aqui? Nós temos o controle atual de prevenção, já previamente estabelecido, que é a força ajustada conforme o manual, e nós precisamos pensar agora, qual é a ocorrência? O que a equipe julgou como necessário? Olha só, a equipe colocou que a ocorrência da causa de falha é número 5. O que quer dizer esse número 5? Que os controles de prevenção são eficazes na prevenção dessa nossa causa de falha. E seguindo o controle atual de detecção, que ela diz que é verificação 100% da curva de performance do motor conforme uma especificação técnica. Se ela está colocando esse elemento aqui para nós, nós temos que a detecção, julgado pela equipe como um exemplo aqui sendo posto, número 2. Então, o método de detecção tem comprovação de eficácia e confiabilidade. Fechado o controle atual de prevenção, a ocorrência, o controle de detecção, a detecção em si, nós temos a prioridade de ação, o nosso PA do PFMEA, e a equipe julga que ela é uma prioridade de ação média. O que se entende uma prioridade de ação média? Que a equipe deve fazer algumas adequações, tanto a parte de ocorrência, ela pode trabalhar melhorias na detecção e assim sucessivamente. A equipe tem ferramentas para melhorar, a equipe está propondo, ela executa melhorias, mas pode evoluir, ela pode trabalhar em ferramentas de Kaizen, de melhoria contínua nos seus processos produtivos, tanto de ferramentas anteriores já previamente utilizadas, que é a parte de ocorrência, quanto de detecção, ou seja, aquilo que a equipe está fazendo no processo produtivo naquele momento, ou seja, naquele ponto atual do elemento produção. Entendida essa nossa análise de risco, o que nós temos? O comparativo final, a nossa documentação desse nosso passo número 5. E qual é a documentação geral? Nós entendemos que a documentação geral é o resumo, justamente essa tabela de pontuação, tanto a completa para o passo 4, por meio do critério de pontuação da severidade, então número 8, quanto a análise de risco para todos os elementos, da força, da ocorrência, da detecção com pontuação e da PA. Essa é a imagem ou elemento que faz a documentação desse passo número 5.